E aí galera, beleza? Aqui é o JC com mais um vídeo para você. E eu tô olhando aqui agora as notícias do Brasil, né? E tô me deparando com a notícia sobre uma jovem. Deixa eu ler aqui para vocês. É uma adolescente brasileira que foi barrada pela imigração e ela está detida nos Estados Unidos. O nome dela é Ana Beatriz, ela tem 17 anos e ela foi barrada no aeroporto de Detroit. O governo dos Estados Unidos diz que ela entrou no país para estudar sem o visto adequado. Bem, deixa eu continuar aqui para vocês aqui. Ana Beatriz foi barrada no aeroporto de Detroit, nos Estados Unidos, na terça-feira passada. Então, hoje é terça, faz uma semana. Foi barrada no dia 19 e foi levada a um abrigo para menores em Chicago. Aí continua a matéria aqui dizendo o seguinte: a intenção da adolescente de 17 anos era encontrar uma amiga de escola, também brasileira, e passar 2 meses passeando pelo país. Os pais contam que a filha saiu do Tocantins com autorização para viajar sozinha. O consulado do Brasil em Chicago está acompanhando o caso e informou que a imigração americana alega que a adolescente tentou entrar nos Estados Unidos para estudar, sem o visto adequado. Os pais negam que a filha tenha viajado para o exterior com esse objetivo. Segundo eles, era apenas turismo. Eles devem embarcar para os Estados Unidos nos próximos dias. Então, os pais irão ao encontro dela, né? Já estão comprando passagens, creio eu, e vão lá visitar a menina. Vocês podem clicar aqui. Eu não posso mostrar o vídeo porque senão eu levo strike no YouTube, mas eu vou colocar o link aqui para vocês lerem a reportagem e assistirem o vídeo dessa reportagem. Agora, o que eu penso nessa situação é o seguinte: está havendo um desencontro de informações entre os pais, o que os pais estão dizendo e o que a imigração americana está dizendo. Eu creio que o que deve ter acontecido provavelmente, né, ela deve ter se enrolado nas perguntas da imigração. Se ela falou em turismo, de repente ela pode ter mudado, pode ter falado para estudar. E se você ficar hesitando muito, todo mundo já sabe, né? Aí eles começam a fazer mais perguntas, aí você é levado com a salinha e você é feito mais perguntas. Agora, um outro problema também é que um adulto deveria estar esperando ela no aeroporto, porque, segundo as leis de imigração, um jovem desacompanhado, né, de menor, desembarcando de um voo internacional nos Estados Unidos, é necessário uma pessoa de maior lá, já com documentação, já com tudo, aguardando aquela jovem e com autorização para pegar aquela jovem no aeroporto. Então, em algum ponto dessa história, pode ter sido que a coisa não se desenrolou, ela pode ter se enrolado nas perguntas e respostas, e daí a imigração acabou prendendo, né, ou detendo, que não é uma expressão tão forte, e levando a jovem para um abrigo de menores em Chicago. Agora, eu creio que existam 3 etapas, tá? Isso aqui é eu falando de tudo que eu sei, né? Eu creio que existam 3 etapas de um voo internacional para uma pessoa de menor. A primeira etapa seria você conseguir, né, autorização no Brasil para que essa jovem de menor embarcasse em voo, né, sem os pais acompanhando. Então, você tem que ter autorização totalmente elaborada lá com a companhia aérea. Alguém dentro do avião vai ser responsável por esse menor até chegar ao destino. E se tiver que fazer escala de um avião para outro, uma companhia para outra, esse processo vai continuar com a outra empresa. Ao chegar em um destino nos Estados Unidos, um jovem, né, desacompanhado, vai ser necessário que esse jovem tenha uma pessoa adulta esperando no aeroporto. Isso é o que a imigração americana exige. Fora que um jovem desacompanhado levanta muita suspeita da imigração, e a imigração com certeza vai querer fazer perguntas para ter certeza, não é? Ainda mais porque se trata de um jovem desacompanhado, então eles têm que ter certeza que não está havendo um tráfico de menores, que não está havendo nenhum erro,
E no caso dessa jovem, né, não tem uma explicação detalhada, a reportagem é bem superficial, mas você não vê nenhum indício ali de que todos os pontos nesse processo foram resolvidos, foram planejados. Pela reportagem, parece que ela chegou no aeroporto e bateu na mão da imigração, e dali ela não tinha muitos argumentos ou papéis, uma pessoa esperando, um adulto documentado esperando para pegar essa criança, né? Criança de menor, né? Então, isso pode ser uma das coisas que aconteceram, e aí a imigração não libera jovens de menor aqui nos Estados Unidos, assim, para qualquer pessoa. Então, quando chegou na hora lá de perguntas e respostas, aí a coisa desandou. Pode ter sido isso. Ultimamente, o que tem ocorrido por aqui é que muitas crianças, né, da América Central, elas estão sendo mandadas sozinhas, né, sozinhas, desacompanhadas, crianças, jovens, pelos pais, né, desses países como Guatemala, Honduras, El Salvador, porque está havendo uma crise muito grande nesses países, né, de violência e tudo. Então, a única forma que os pais dessas crianças, desses jovens, desses de menores, né, encontram para tentar salvar a vida desses jovens é mandar para os Estados Unidos, e eles vêm para atravessar a fronteira, e muitos conseguem atravessar. E daí, quando eles atravessam a fronteira e são pegos pela imigração, pelos agentes da imigração, eles são depois mandados para um centro, né, um abrigo de jovens imigrantes, que eles chamam de desacompanhados, porque eles não podem pegar esses jovens de menores e mandar de volta para o país, porque eles são de menores. Então a imigração guarda esses jovens e manda para diferentes abrigos pelos Estados Unidos todos. E um dos abrigos que eles têm usado é esse, né, de Chicago. E no caso, o que eu penso é que essa menina pode ter sido caracterizada como uma imigrante ilegal, por causa da condição que ela se encontrou, e não fala na reportagem do adulto, nenhum adulto veio para pegá-la. E já que ela falou, né, que veio para estudar e ela tem um visto de turismo, então aí pegou. Aí a única forma que a imigração tem a fazer não é mandar, não é deportar, mas mandar para um abrigo, e devem ter caracterizado ela como uma imigrante ilegal de menor. Então, pessoal, vamos lá. Aqui você encontra o quê? A Flórida. E lá, em amarelo, você encontra o quê? Nova York. E ali é Califórnia, ok? Agora, Califórnia, Nova York e Flórida está dentro da programação de expectativa da imigração de voos para turismo, porque são os 3 grandes centros de voo de turismo. Quando você chega nos Estados Unidos, você vai para um lugar que está fora, né, da expectativa de turismo, automaticamente você já vai levantar uma bandeira, porque você tem que ter motivos que convençam a imigração que você vai para um desses destinos. No caso dessa menina, ela bateu em Detroit. Então, ela bateu em Detroit, já levanta uma bandeira vermelha, porque os grandes centros de turismo que qualquer um quer ir para os Estados Unidos, a princípio, né, seria Flórida, seria Nova York ou seria Califórnia. E a lei de imigração diz que qualquer pessoa, qualquer imigrante, qualquer visitante, qualquer turista nos Estados Unidos é um imigrante em potencial. Então, cabe a nós desfazer, né, essa pré-concepção da lei de imigração. Agora, quando você tem uma pessoa de menor viajando para Detroit e ainda por cima desacompanhada, aí levanta uma outra bandeira vermelha para a imigração, e aí com certeza perguntas vão vir, porque eles querem ter certeza que esse jovem que está viajando num voo internacional não é um jovem vítima de alguma injustiça, de tráfico internacional. E também eles querem ter certeza que esse jovem não está imigrando também, não é? Por conta própria.
Agora, deveria ter uma pessoa no aeroporto de Detroit esperando, com documentos, esperando por essa jovem. Mas a reportagem, né, não fala sobre isso, não fala nada sobre isso. E aqui eu já procurei entrar no Google aqui, não tem nenhuma notícia sobre esse caso, então não tem como saber muita coisa. Agora, o que acontece é o seguinte: hoje em dia, muitos jovens, muitos de menor, estão atravessando a fronteira aqui, tá? O México com o Texas. Eles estão atravessando a fronteira, e quando eles são pegos, e são milhares de crianças todo ano, quando eles são pegos pela imigração, eles são mandados para um desses centros. Existe esse centro aqui, né, que eles chamam aqui em inglês de shelters, né, em português a gente chama de abrigo, e são centros que vão receber essas crianças que estão desacompanhadas. Então, o que vai acontecer é, os pais delas já estão viajando para os Estados Unidos. Assim que eles chegarem lá, nesse abrigo de jovens, né, imigrantes ilegais, eles vão poder pegá-la, né, e trazê-la de volta para o Brasil. Agora, o grande problema foi esse, que ela estava desacompanhada, indo para um destino que não é turístico, e segundo os pais, eles dizem que ela ia vir a turismo. Ela já a imigração aqui nos Estados Unidos já está dizendo que ela falou que ia estudar. Então há um desencontro de informação, há um desencontro de várias coisas nesse processo. Então eu queria só mostrar para vocês aqui o mapa, para vocês terem uma ideia melhor do que a gente está falando aqui. Beleza, pessoal? Então aqui é o JC com mais esse vídeo Família para você.